Vamos comigo aqui no livro de Gênesis, no capítulo 1. No capítulo 1, no versículo 1, diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí olha que interessante. Disse Deus, repita comigo, disse Deus: haja luz e houve luz. Como é que a luz existiu? Pela palavra. Ele disse: haja e houve. Haja luz, houve luz. Ei, não é o suficiente para você não? Deus disse: haja e houve. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas, chamou o dia e começou a criar. Depois, no versículo 6, depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separa as águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas, tudo por causa da sua palavra. Tudo por causa daquilo que Ele falou. Eita, glória a Deus. Nós vamos observar que já no capítulo 1 de Gênesis, Deus se revelando, a sua palavra é a revelação de Deus, de quem Ele é. E Ele começa, a Bíblia começa Deus se mostrando como Criador, como aquele que, pelo poder da palavra, faz o sobrenatural acontecer. Já começa assim. Tem pessoas hoje que ainda perguntando: mas quem é Deus? Como é que é Deus? Já só lê o capítulo 1, ele já se revela a sua soberania, a sua autoridade, o seu poder. Disse e houve, disse e houve. E o interessante é que a Bíblia diz que quando Ele cria, Ele mesmo diz que era bom. Ele não cria qualquer coisa. Tudo que Deus cria é perfeito. Você é criação de Deus. Você nasceu para Deus como um ser perfeito. Não importa o que as pessoas falam, pensam ao seu respeito. Deus criou o homem, e depois de ter criado o homem, Ele disse: fiz algo muito bom. É assim que Ele identifica cada um de nós. Toca no ombro do seu irmão e diga: você não é qualquer pessoa. Você é criação de Deus, pelo poder do seu sopro, da sua autoridade. Soprou dele para ele, porque o homem é imagem e semelhança de Deus. Ele sopra o que tinha dele para o homem. Nós carregamos dentro de nós o poder dele. Ele habita dentro de nós. Por isso Jesus, lá em Marcos 16, ele vem ensinando, dizendo: olha, vocês pegarão escorpiões e serpentes, ainda que tomarem alguma coisa mortífera, não nos fará mal nenhum. Em nome de Jesus vocês vão curar, vocês vão libertar, e ainda vão fazer obras maiores do que eu fiz. Aleluia. Diga glória a Deus. Eu queria que você repetisse para você mesmo agora: eu estou muito aquém daquilo que Deus me criou para ser. Ah, queridos, nós carregamos dentro de nós um poder sobrenatural. O problema é que nós vivemos de uma maneira natural e não compreendemos muitas coisas espirituais, e por isso temos muitas dificuldades na vida de lidar com os momentos difíceis. Desde quando Ele começou a criação de todas as coisas, o poder de Deus começou a ser expresso e revelado pela sua palavra. Pela palavra Ele criou todas as coisas. Você imagina Deus dizendo que haja separação do dia e da noite, e o sol vai para um lado e a lua para o outro. Coisa louca. Pelo poder da palavra. Apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Basta apenas uma palavra. Basta apenas um momento. Basta apenas um dia. Basta apenas uma hora para Deus fazer aquilo que nós nunca poderemos fazer. E esse dia é hoje. Diga: é hoje que Deus quer fazer algo
poderoso na minha vida. É hoje que Deus quer criar algo novo na sua vida. É hoje que Deus quer determinar algo poderoso na sua vida. Aleluia, aleluia. Agora, independente da maneira que Ele criou, da forma que Ele criou, independente dos motivos pelo qual Deus fez ser assim, que não importa a nenhum de nós, todas as coisas vieram a existir e permanecem firmes, e existiram devido à palavra de Deus, essa autoridade única do Criador, única, único, que pode dizer, haja, e vai acontecer. Então, quando Deus determina o haja dele, Ele determina que a natureza o obedeça, Ele determina que os astros o obedeçam, Ele determina que a física o obedeça, Ele determina que tudo aquilo que Ele estava dizendo, como uma forma interessante, é como se fosse um arquiteto preparando uma planta, e dizendo aqui vai ser isso aqui vai ser isso aqui, mas Ele não só era o arquiteto, como era o engenheiro e executor da obra. Toda a autoridade está sobre Deus. Ele é o Senhor e Criador de todas as coisas. Ele é todo poderoso, e Ele está aqui nessa noite. Diga aleluia, diga aleluia, diga aleluia. Ele cria. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga: Deus tem poder de criar, de criar, de separar, de juntar, de fazer coisas extraordinárias. Esse poder está sobre Ele, mas que é manifesto através da palavra. Se Deus não abre a boca, Ele não ia existir nada pelo poder do seu pensamento. Se Ele não diz haja, não haveria nada. Tudo por causa da palavra. Ai, você não tem ideia onde vai chegar isso aqui. A palavra tem poder. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua, quer dizer, no poder da palavra. Eu posso trazer a vida pela palavra, como eu posso trazer a morte pela palavra. A palavra, ela é poderosa. Ela tem poder de mover tanto o bem quanto o mal, de dar legalidade para Deus agir, e também dar legalidade para Satanás agir. Quantas vezes nós usamos a nossa boca para murmurar, e toda murmuração significa desconfiança, significa incredulidade. Não vamos disfarçar essa palavra. Reclamação é incredulidade. Reclamação é dizer: Senhor, Tu não és Deus, Tu não tem poder de mudar a minha vida, nada vai mudar e nada vai acontecer quando eu reclamo. Mas quando eu uso a palavra para dizer glória a Deus, nos dias mais terríveis da vida, eu estou trazendo vida, eu estou trazendo esperança, eu estou trazendo firmamento, eu estou trazendo aquilo que eu não posso fazer, mas que Ele pode fazer pelo poder da palavra. Se há poder nas nossas palavras, e se a vida e a morte estão no poder da língua, nós vamos exercitar isso agora. Porque não vamos aproveitar o texto e vamos deixar passar voado isso. Eu quero que você olhe para o seu irmão e você libere 5 palavras de bênção sobre a vida dele, sobre a família dele. Olha para o que está do lado, o que está à esquerda, abençoa ele, diga: seja próspero, seja abençoado, que Deus sopre o teu nome, que um novo ciclo chegue para você. Vai, abençoa esse irmão aí. Se você não está falando, é porque você não crê, meu. Se ninguém falou com você que está sentado, eu falo para você: você é pedra viva, você é reino sacerdote, você é filho de Deus, você é amado do Senhor. Ele te chamou para vencer, Ele te chamou para reinar, Ele te chamou e te deu autoridade, autoridade que nos foi dada pela cruz do Calvário, que emana do céu, e que todas as bênçãos que estão nas regiões celestiais estão sendo manifestas nas nossas vidas hoje. Então receba poder, receba autoridade para gerar. Aleluia, aleluia. Isso significa que a palavra é o sobrenatural.
porque ela tem poder de gerar, ela tem poder de manifestar algo, ela tem poder de fazer com que as coisas se movam. O próprio Deus é o sobrenatural. Porque quando vamos abrir, não vamos abrir agora, porque esse não é o foco da mensagem, mas em João no capítulo 1 diz que no princípio era o verbo. O que significa o verbo? A palavra. E a palavra era Deus, e estava com Deus. A revelação de Gênesis 1 estava nos lábios de João, quando escreve o seu evangelho. No princípio era o verbo, era a palavra, e a palavra era Deus, e ele estava com Deus, falando do Filho. Diga glória a Deus. Diga, ele é a palavra, ele é o sobrenatural. Só o sobrenatural pode gerar o sobrenatural. É isso que nós precisamos entender. Quando Deus, o Todo-Poderoso, que é o sobrenatural, como é que nós, dentro da teologia, vamos explicar Deus? Explicamos seus atributos, explicamos a natureza de Deus, a sua vontade, mas não conseguimos explicar a sua essência, porque ninguém o explica. Ele é o sobrenatural. Ele é o sobrenatural. Por isso estamos aqui, porque cremos no sobrenatural, num ser que é Espírito chamado Deus, que tem o seu Filho que se manifestou na cruz, mas não está lá, a cruz está vazia, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. E o Filho, depois que é assunto aos céus, como diz no livro de Atos, no capítulo 1, ele, no capítulo 2, envia o seu Espírito que agora habita em nós. E nós vamos ver a trindade de Deus se movimentando durante a história. Diga glória a Deus. Diga, o meu Deus é movimento. É movimento. Movimenta esse irmão que está do seu lado e diga para ele, é movimento. Vai para cá, fecha aqui, vem para lá, vai para cá, vai para lá. Deus quer movimentar a tua vida que está a mesma coisa. Hoje Deus quer sacudir a tua vida de cabeça para baixo. Ele quer te mover, Ele quer te impulsionar, Ele quer fazer você se levantar, Ele quer fazer você adorá-lo, Ele quer fazer com que você se volte para Ele, Ele quer que você o tema, Ele quer que você o ama, Ele quer movimentar a tua vida, porque Deus é movimento. Quando vamos olhar o Antigo Testamento, nós vamos observar como Deus se manifestava. Deus Pai, e o Espírito em certos momentos se apossou de Saul, e Saul passou a ter habilidade. Mas antes de Saul, quando eles estão lá no deserto, diz a Bíblia que Deus falou para um homem chamado Bezalel, porque agora eles tinham que construir um tabernáculo. E eles eram escravos no Egito. No Egito só trabalhavam com agricultura e fazendo tijolo. Eles não sabiam fazer outras coisas. Eles não tinham habilidade para isso. E a Bíblia diz, e Deus encheu Bezalel de inteligência. Repita comigo, inteligência é a mesma coisa do que sabedoria. E aquele homem que não sabia fazer nada, agora sabia mexer com ouro. E ele pegou a madeira de acácia e fez a arca da aliança segundo as medidas, sem ter um cânon, porque era a medida do Antigo Testamento. E aí quando vai falar da Bíblia, quando foi canonizada, vai falar sobre isso, mas não quero falar sobre teologia hoje. Eu quero só que você entenda que no momento em que um homem comum, Deus pega, enche ele de sabedoria. Para quê? Para ele se movimentar. Deus não vai te dar inteligência para você ficar sentado em casa, vendo agora encontro com Patrícia Poeta. Já até mudou a cidadã lá e você não muda. Deus não chamou você e te deu inteligência e habilidade para você ver Ana Maria Braga falando, rindo. Bom dia, tudo bem? Como é que você está? A gente não sabe se ela está chorando, tadinha, está idosa. Deus não chamou você para, agora está chegando a sessão da tarde. Ei, chamou você para movimento.
Movimentar a sua vida. Eu não sei se você sabe o que é sacudir. Você sabe o que é sacudir? Alguém sabe o que é sacudir? Sabe sim, seus safadinhos, porque quando era do mundo, todo mundo se sacudia. Agora chega na igreja, aleluia. Mas lá no mundo, aquela coisa toda. Sabe o que é sacudir? Sabe ou não sabe? Quem sambava aqui? Fala a verdade, quem sambava? Quem sambava? Quem dançava rock? 2 pessoas. Todo mundo aqui já foi no Rock in Rio. Eita, Deus falando. Já estão até com o ingresso comprado para ver o Justin Bieber. Olha como é que Deus revela. Olha, foi Deus que me revelou, hein? Na igreja fica assim no culto. No Justin Bieber fica. Cuidado que a televisão passa assim, ó. Outro dia eu estava no Maracanã e alguém me ligou e falou assim: tá passando o senhor no telão. Eu falei, graças a Deus eu não estava, o time estava bem. Porque agora eu vou para o Maracanã com lencinho assim, né? Quando chuta para fora eu... Miserável! Chuta direito! Que vai que eu tenho alguém filmando, alguém da igreja lá em cima me olhando. E eu lá, opa, acontece isso, já encontrei. Não foi, outro dia eu estava lá e falou assim: ô bispo, mó gritão. Eu falei, não acredito, aqui não. Aqui não. Aí eu, o senhor é tricolor também? Eu falei, eu sempre fui, meu filho, desde pequeno. E vou morrer com esse escudo no peito. A alegria do Brasil é o Fluminense. Hoje, gente, fazer o quê? Eu não tenho culpa. Isso é uma questão de destino. Aí ficou batendo alto papo lá, né? E eu fiquei tentando lembrar quem era a pessoa. Depois que foi embora um tempão que eu descobri quem era, eu falei, meu Deus. Então são coisas que não tem como, mas você sabe se mexer, você sabe se mover. Sabe. Quer ver? Vamos fazer um teste? Quem sabe se mexer? Como é que é? Nessa não é minha igreja não, gente. Eu tô ficando desacostumado. Desculpa, gente, me perdoem, eu estou muito na carne. Vai todo mundo para o céu agora. 5 minutos vai passar a carruagem. Se despede aí da pessoa do seu lado, que vocês vão ser arrebatados. Porque quando está em casa e começa... Tá dando faxina e tá... Não preciso nem falar qual é a música, né? Vocês sabem. Olha como é que vocês sabem. Que música é essa? Mexe o seu irmão que está do seu lado, movimenta ele e diga para ele: se movimenta, porque o Espírito de Deus está dentro de você. Se movimentando. Ei, deixa eu falar uma coisa para você que entrou aqui nessa noite e a sua vida possa estar um deserto. A sua vida você pode estar vivendo um momento de caos. Ei, deixa eu te dar uma notícia boa, que enquanto Deus estava criando e mostrando o seu poder e autoridade, o Espírito Santo estava se movimentando no meio do caos. Ele é especialista em se movimentar no meio do caos. Você está aí sofrendo, chorando, mas não esquece que o Espírito Santo está lá dentro se movendo, intercedendo por você. Pai, visita esse crente. Esse irmão é muito derrotado, Pai, ajuda aqui, porque eu não consigo mover a minha vida dele. Ele levanta para baixo, aí de noite adora, eu fico feliz. Daqui a pouco o Espírito Santo sacode ele, acorda ele. E muitas das vezes você não consegue dormir. Não é o diabo, é Deus tentando fazer você entender, para você buscar o Espírito Santo que está se movimentando dentro de você. Aleluia, irmão. Você ter ficado de pé e glorificado a Deus significa que você está abrindo uma porta na sua vida. Aleluia. A glória de Deus, o céu está aqui, baixinho. Ele é o sobrenatural, Ele é o verbo. Aleluia. Diga glória a Deus. Agora abra sua Bíblia comigo
Porque ontem comecei uma turma nova. E 90% da turma são membros da igreja. Eu fiquei feliz com isso. Porque o que uns não querem, os outros querem. Fica aqui a dica. Som tipo Vamos lá. Ezequiel 37. Isso ficou na minha cabeça. Recebe aí, recebe. Diga: eu recebo. Todo mundo conhece esse texto, eu não vou ler todo, só um pedaço. A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número dos ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. É a nossa resposta para Deus quando Ele abre uma porta e diz assim: vai! Oh Deus, você consegue? Oh Deus, tu sabes. E Ele diz: tu sabes, porque Ele vê a realidade do desafio. Ele diz: só Senhor tu sabes, soberano Senhor tu sabes. Então Ele me disse: profetize esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, esses ossos: farei um espírito entrar em vocês. Farei um espírito, porque espírito é movimento. E quando ele fala, quando ele libera, quando Deus está falando para Ezequiel, quando ele começa a profetizar e diz que virá o espírito, está dizendo que não adianta só os ossos se baterem se não houver movimento interno. A nossa movimentação é interna, de dentro para fora. O que faz a nossa vida ser vida é o que fazemos de dentro para fora. Ninguém se manifesta de fora para dentro, sim de dentro para fora. Nós podemos ter ações ou reações quando enxergamos a vida por esse âmbito. Você pode ser um ser que age ou um ser que reage. Depende do tamanho da sua visão e do tamanho da sua fé em seu Deus. Mas olha o que diz a palavra: e porém um espírito em vocês, vocês terão vida, então vocês saberão que eu sou o Senhor. Aí ele se enche de fé e começa a profetizar conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Meu Deus, olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois pele, mas não havia espírito neles. Ei, coloca a mão no ombro do seu irmão, diga: não adianta, você pode ter osso, diga para ele, carne, pele, tendão, coração, cabeça, ser até bonito, mas se não tem o espírito, está morto, vivo. A vida é para os vivos. E aí ele começou a profetizar. Aí diz assim: olha, opa, quê? 9, obrigado. Eu estou no 38, por isso que eu não estou achando. Ah, Jesus. 9. A seguir me diz: profetiza, os profetizei. Aí diz assim, aqui, olha: assim de soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, sobe dentro desses mortos, para que profetizei conforme a ordem recebida. O Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram de pé. Era um exército enorme. Então o Senhor me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Então repita comigo: Ezequiel não estava de forma presente dentro de uma realidade. Ele estava debaixo de uma visão profética. Primeiro Deus mostra para ele um vale com muitos ossos e faz ele percorrer o vale nessa visão, porque
Nós precisamos ter a amplitude da realidade dos nossos problemas. Irmão, isso é tão sério, isso é tão grave, porque quando se levanta um problema, nós queremos que o problema vá embora, como eu preguei domingo aqui, queremos que o joio saia. Mas por que o problema aconteceu? Nós temos que entender o porquê, o motivo, e aí nós não vamos deixar de usar o coração para usar a inteligência, a sabedoria. Deixar de ser crentes emotivos para ser crentes racionais. Porque existem coisas que não vão ter jeito, e por mais que você tenha esperança em coisas que possam voltar a ser como era, nunca vão ser. E se você não tiver essa realidade, você vai voltar ao mesmo ciclo sempre. E você se perceber, hoje, avaliando a sua própria vida, você vai começar a entender que todos os problemas que você vive já tem anos os mesmos. Porque não avaliamos, não percorremos o vale. Deus o leva para olhar a realidade. E depois que ele chega e que ele volta, Deus pergunta a ele: por acaso o que você está vendo, poderá esses ossos sequíssimos reviver? Ele olha e fala assim: opa, só tu, soberano Deus, o sabes. Aí ele diz o quê? Então profetiza. Então abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Abra a boca. Havia uma condição para que Ezequiel profetizasse. E eu quero levar você a entender essa realidade, porque isso é muito profundo. Antes desse fato, o livro de Jeremias, do profeta Jeremias, que foi um profeta pré-exílio, antes do exílio, essa visão está mostrando Ezequiel em Babilônia. E eles foram para lá em 607, voltaram em 538. Ficaram 70 anos cativos. Mas o livro todo de Jeremias era para despertar. Ouçam essa mensagem, ela tem poder para mudar a sua vida, para mudar o seu entendimento. O profeta dedica toda a sua obra. O que acontecia no meio de Israel? Tinha fofoca. Capítulo 3, capítulo 4, tinha inimizade. No capítulo 7 vai mostrar que os sacerdotes cometiam adultério espiritual e carnal. Depois entravam no templo, levantavam a mão, adoravam como se nada tivesse acontecendo. E Deus está falando: vocês me adoram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. E o profeta começou a relatar todo o pecado que aquele povo estava cometendo durante todos os seus capítulos. E o que aconteceu? O povo ouviu? Não. Num certo dia chegou um homem chamado Ananias, se intitulando profeta, e diz para o povo de Israel: ei, não ouçam esse profeta chamado Jeremias, que está dizendo que vocês vão ficar 70 anos. Vocês vão ficar 2 anos só lá e vão voltar. Aí eu te pergunto, sabe o que eles fazem? Eles batem em Jeremias, prendem Jeremias, dão na cara de Jeremias. O povo não estava, os seus ouvidos estavam incircuncisos, a aliança tinha saído da sua audição. Aí eu te pergunto, qual é a diferença de ficar 70 anos ou 2 anos? Ao ponto do entendimento deles. O profeta de verdade, eu iria acreditar em Ananias se ele falasse: nenhum de vocês vão ser levados cativos. Mas ficar 2 anos ou ficar 70 anos, o sofrimento seria o mesmo. Mesmo assim, eles não têm inteligência para entender que Deus estava usando o profeta. E rejeitam Jeremias. Rejeitam tanto Jeremias que depois a Bíblia tem um livro só para o lamento do profeta, de todo o mal que Israel fez com um líder que eles não ouviam. De muitas das vezes você recebeu uma direção do altar e não seguir a direção do que Deus está falando. Isso cansa o sacerdote. E aí tem um livro chamado Lamentações de Jeremias. São os seus lamentos por tudo que passou com esse povo. Lamento, um homem que viveu no final da sua vida, o seu ministério, entre aspas, não teve êxito, sucesso, como dizem nos dias de hoje. Ninguém ouviu e foi todo mundo para a Babilônia.
e foram levados cativos para lá. Mas ele estava sendo usado por Deus para despertar o povo de Israel, para despertar aquele povo que estavam mortos por seus pecados, pela sua desobediência. Mas não foi suficiente, sabe por quê? Ensinar é a forma natural, e o sobrenatural, ele só pode acontecer de forma sobrenatural. O natural não move o sobrenatural. Eles rejeitam o ensino, como a igreja rejeita. E aí, isso é tão poderoso, que Ezequiel está lá na Babilônia, um profeta inteiro, uma obra inteira de quase 50 capítulos, voltado à exortação ao povo. E essa exortação não era Deus dizendo que iria castigá-los, era Deus fazendo eles voltarem ao arrependimento. Era o amor de Deus impresso no coração de um profeta que dedicou a sua vida para despertar aquele povo. Isso era amor. Muita gente não compreende o livro do profeta Jeremias, mas ele falava o que Deus mandava, porque ele não tinha aliança com o erro, e Deus falava o que eles precisavam ouvir, mas aquilo fez com que eles ficassem com raiva do profeta. Aí quando estão lá em Babilônia, se levanta um outro profeta chamado Ezequiel, que nasceu em Babilônia, que começou a profetizar em Babilônia. Até então não profetizava em Judá, não profetizava em Israel. Ele vai profetizar em Babilônia, profundo, escatológico, apontando Cristo, toda a sua obra. Mas quando ele chega no capítulo 37, Deus o leva em uma visão, mostrando a nação, como é que eles estavam. Então, eles estavam mortos em Judá e continuavam mortos na Babilônia. Então não tinha resolvido nada. O exílio e Deus tirar o seu povo da terra era uma forma deles despertarem, porque quer uma coisa que o judeu ama, é a sua própria terra. E Deus queria com isso fazer eles, meu Deus, o que a gente fez? Senhor, nos perdoe. E aí se levanta o profeta. Aí Deus fala com o profeta, mostra para ele a realidade de como estava o povo: seco, morto, sequíssimo, sem vida. Já em outra nação, muitos judeus se prostrando diante de Nabucodonosor, porque se prostravam a Baal em Judá. Estavam lá se prostrando diante de Nabucodonosor. Eita Deus de glória. Aí Deus levanta um profeta e diz o seguinte: o ensino não resolveu, mas tem uma coisa que resolve: a palavra profética. Filho do homem, profetiza. Ei, você não está entendendo? O que eu quero dizer para você é o seguinte: agora você vai começar a entender. Existem momentos que a gente está ali em casa conversando com os filhos, e eles não ouvem, e você está tentando de maneira natural mudar aquilo que é espiritual. Não vai resolver. Tem hora que tu precisa perceber que não está resolvendo. Eles estão indo para o baile funk, eles estão indo na boca, eles estão indo para o caminho errado. E aí o que eu tenho que fazer? Entender que tudo começou lá em Gênesis 1, com a palavra, tudo foi transformado. Então, meu querido, minha querida, meu amado, minha ovelha, meus filhos na fé, é momento de você parar de conversar um pouquinho, se posicionar às 3 horas da manhã na sua sala, abrir a sua voz profética e dizer: Satanás, tira a mão da minha família. Satanás, tira a mão. Esses ossos secos que estão aqui vão reviver. Eu declaro que o meu marido vai sair do alcoolismo. Eu declaro que o meu filho vai sair das drogas. Eu levanto a minha voz profética e tudo vai mudar. E você precisa ter esse entendimento,
Porque tem momentos que você vai ficar maluco. Porque você pensa, eu tenho feito tudo, eu tenho falado tudo que precisa ser falado, eu tenho feito tudo. E talvez não tenha resultado. Então agora é hora de levantar a voz profética, de ser homem de Deus. E a segunda chave para abrir porta é o poder da palavra profética. A porta está fechada, você vai chegar diante dela e vai dizer: porta, você tem que se abrir. Diga aleluia. Diga: os soldados de Deus, o exército de Deus não tem frouxo. Pega firme na mão do seu irmão e diga: você não pode ser frouxo. Não estou te ofendendo não, irmão, estou só te despertando. Lembra de Gideão? Deus falou assim: põe o exército para beber água. Aí teve uns que todos estavam com muita sede. Todos estavam na mesma condição. Todos estavam com muita sede. Tiveram uns que olharam, chegaram na água, deitaram, ficaram até batendo perninha, brincando com o outro, bebendo água. Mas teve uns que ajoelharam. Por quê? Porque eles entendiam que estavam numa guerra. E se baixassem muito a cabeça, o inimigo poderia vir e matá-los. Só que foram 300 só. Os outros que se jogaram na água, que ficaram nadando, que ficaram fazendo aquele negocinho que a gente faz na piscina. No outro, Deus falou para eles: voltem, voltem, porque vocês são covardes. Deus está levantando uma geração nesse ministério de homens e mulheres que estão entendendo o poder da guerra, e que o nosso Deus nunca perdeu uma guerra, e não vai ser a tua que Ele vai perder, não vai ser a tua que Ele vai perder. Diga: todos os homens da Bíblia e mulheres da Bíblia que enfrentaram adversidades, Deus os fez vencer. Assim será na tua vida, na tua história, na tua família. Abra a tua boca e glorifica a Deus nessa noite. Eu quero ouvir 30 segundos a boca adorando, gritando, clamando, chamando. O diabo odeia esse som, mas esse é o som da igreja, esse é o som da noiva. Aleluia! 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 Não adianta mais falar como Jeremias falou com os nossos filhos. Eles não vão ouvir, eles não querem mais ouvir. Então agora não adianta fazer o quê? Vai ficar desanimado? Meu filho não quer me ouvir. Levanta no meu querido. Por acaso esses ossos secos poderão reviver? Eu quero fazer essa pergunta. Eu não sou Deus, eu sou apenas o bispo perguntando a vocês. Por acaso esses ossos secos da sua vida, coisas que você permitiu que morressem, que você abandonou a batalha, que você abandonou a guerra. Eu já ouvi mãe dentro do meu gabinete dizendo assim: bispo, eu desisto do meu filho, eu já fiz de tudo. Eu falei: você não está entendendo nada. Não é o que você faz, é o que ele vai fazer. Só Ele tem o poder de arrancar uma pessoa do vício. Só Ele tem poder de arrancar uma pessoa do hospital. Só Ele tem poder de levantar um moribundo. Só Ele tem poder de curar o câncer. Só Ele tem o poder de libertar da AIDS. Só Ele tem poder de tirar a pessoa da depressão. Só Ele é poderoso para mudar a tua vida. Só Ele é poderoso. Só Ele. Saia do natural. Saia desse desânimo, porque você tem muita gente que entrou aqui. Deus falou comigo hoje que tinha muita gente que entrou aqui hoje desanimado, porque não sabe mais o que fazer. E Deus está falando para você: não é o que você sabe fazer. Para com esse desânimo interno, pessoal. Não é você que fracassou. Você está usando o natural, e no natural você não vence.
porque Deus começou a criar no espiritual. Haja, haja, haja. Enquanto isso, o espírito se movimentava. Haja, haja sol, haja lua, haja firmamento. Separa o mar, separa a terra. Ai, agora cria as plantas, os animais selváticos, os animais domésticos, os marinhos. Se criou tudo e Deus disse que era bom. Aleluia. Diga para essa pessoa que está do seu lado, tem que dizer, hoje o culto é profético demais. Coloca a mão no ombro do seu irmão, diga para ele: pare de ouvir as vozes estranhas. Cuidado com quem entra na tua casa. Cuidado com quem trabalha na tua empresa. Cuidado com quem você chama para ter aliança. Cuidado quem sabe da tua vida. Cuidado, porque podem ser ossos sequíssimos e vão secando, aonde vai se seca. Pergunta para mim, essa é forte demais. Pergunta para mim, bispo, por que Deus fez com que Ezequiel desse a volta no vale? Você imagina que morreria todo mundo junto? Não. Como é que foi esse processo? Um vai contaminando o outro, aí vai morrendo um aqui, aí o outro leva o outro para, morre ali também, aí vai morrendo o outro, e vai morrendo o outro, e vai morrendo o outro. Agora é um exército. Era uma nação inteira. Todos adoravam a Deus, mas um dia alguém passou, ei, não precisa nem conjecturar com o texto, pelo amor de Deus. É explícito. Quando vamos ler o livro de Jeremias, é explícito. Todo mundo adorava, gostava de adorar Baal, não. Alguém passou e viu pessoas adorando a Baal. Deus pagão. O que é Deus pagão? Tem boca e não fala, nariz e não cheira, ouvido e não ouve, olhos e não veem. Estavam lá, oh, Baal, Baal. Alguém olhou e falou assim: o que é isso aí? É Baal. Não, vou dar uma adoradinha. A situação está difícil. Já viu como é que é o processo? Um sai da igreja, vai para o mundo, aí daqui a pouco um amigo dele diz: eu vou também. É sempre assim, vai até virar muitos ossos sequíssimos. Esse é o processo. Cuidado com quem você anda, com quem você ouve. Nem todo mundo está pronto. Eu vou dizer uma coisa, a inveja é um negócio tão sinistro que você não tem nada e nem tem inveja. Rapaz, é um troço muito doido. Da beleza não tem como, porque é uma coisa que Deus dá para cada um, isso aí não tem como roubar. Apesar que roubaram a beleza do Jefferson desde quando ele nasceu. E você tem que profetizar: volta, beleza, volta. Não tem como. Pessoas te invejam às vezes na maneira que você anda. Você compra um sapatinho desse aqui, R$ 59,90. Na de Santini, eu te mostro. R$ 59,90. Pessoal, uau! Isso é Mr. Cat. Manda Mr. Cat para mim. Manda, tem um irmão que me deu aqui, mas eu não posso usar ele sempre porque gasta. Aí eu tenho que botar isso aqui. E tem um detalhe que eu vi nele hoje, que eu nem sabia. Quando eu fui botar, eu vi que tem, vocês estão vendo? Tem 3 manchas aqui, ó. E eu falei: será que ninguém vai ver isso não? Mas ficam: nossa, um sapato, olha a camisa. Essa aqui é forte. Olha a calça. Olha, você pode andar de Fusca. Nossa, que Fusca bonito. Uau, daqui a pouco o Fusca, né? Porta abre. Fusca já tem vários problemas. A porta abre, derruba. As pessoas entram na tua casa e vê coisas menores do que você tem na sua. E diz: nossa, que beleza. Cuidado, cuidado.
cuidado. Hoje eu sou o Jeremias e sou o Ezequiel ao mesmo tempo. Vigia e profetiza. Ei, aleluia. Diga, eu preciso abrir a minha boca. Eu preciso abrir a minha boca. Toca no seu irmão, diga, abra a boca. Eu abro minha boca e profetizo. Eu abro minha boca e profetizo. Abra a sua boca e profetiza. Toca no irmão que está do seu lado e diga para ele, abra a tua boca para profetizar. Diga aleluia. Diga aleluia. Diga aleluia. Para no meio da tua sala 3 horas da manhã e abre a boca e diz assim, ai, eu declaro em nome de Jesus, todos os meus filhos vão voltar para a igreja. Eu declaro a minha família liberta. Eu declaro saúde sobre os meus filhos. Eu declaro em nome de Jesus que o milagre está acontecendo. Os ossos, você vai ouvir um barulho de ossos se batendo. Você vai ouvir o som do milagre. Ei, eu quero profetizar que você vai ouvir o som do milagre chegando, se batendo. Ei, é tempo de abrir a boca e profetizar, porque tudo acontece por causa da palavra profética. Sacode o seu irmão, diga para ele, a palavra profética quebra correntes, quebra ferrolhos. A palavra profética empurra portas, derruba portas. A palavra profética, a palavra profética, a vida de Deus, Deus dá ordem aos seus anjos quando você está profetizando. E o filho do homem começou, e Ezequiel começou a marchar em cima do vale, e começou, eu profetizo que a vida venha sobre esse vale, sobre esse vale, sobre esse vale, sobre esse vale. E começou então um barulho, e aí ele começou a ficar mais ousado, porque quando vem um barulho a gente fica mais ousado, a gente fica mais determinado, nós ficamos com mais coragem. E aí começou os ossos se juntarem. Quando ele olha na visão e vê os ossos juntos, ele vê que estava acontecendo, mas não tinha tendão, não tinha carne. Para que serve uma caveira? Para nada. Por isso estamos 7 semanas, a cada semana. A primeira semana é o osso, hoje eles se juntam, semana que vem é o tendão, na outra semana é a carne, até que na 7ª semana ele sopra o seu espírito sobre toda a carne. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus nessa hora. Diga aleluia. Levanta a tua mão e diga, meus filhos não vão para o inferno, meu marido não vai para o inferno, minha esposa não vai para o inferno, meus netos não vão para o inferno, a minha descendência não vai conhecer o inferno, porque na minha boca tem a palavra de Deus, que é o verbo, que é Jesus, que é o poder. Levanta a sua mão de novo e diga, na minha casa eu posso ver os ossos se batendo. Diga, na minha casa toda miséria não entra, e o que está lá dentro vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Todas as portas que estão trancadas, impedindo o meu sucesso, impedindo a minha vitória, se abram agora. Aleluia, aleluia. Eu quero terminar
para deixar bem fechado essa mensagem, bem fundamentada na Bíblia Sagrada e nos seus princípios e conceitos, que eu quero que você coloque aí para mim, por favor, rapidamente, Aleph, na visão profética, Mateus 16, do versículo 3 até o 18. Vamos lá rapidinho. 16, 13 até o 18. 16, 13, isso. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe. Ei, olha para mim, geograficamente, essa região chamada Cesareia de Filipe, que também era chamada de Banias, essa região, existe uma fenda, eu esqueci de trazer a imagem, uma fenda numa rocha, onde era feito os cultos pagãos do Antigo Testamento. Culto a Pan. Já ouviu esse negócio de perto ter Pan? Sabe o que é Pan? É uma entidade. Culto a Moloque. E aquele lugar era chamada Porta do Inferno, porque era feito sacrifício humano. E qual era o propósito desse sacrifício humano? Porque nessa região chamada Cesareia de Filipe, que está no extremo norte de Israel, é onde desce a água do Hermon, a única água que existe em Israel. E o objetivo do adversário, do nosso inimigo, chamado Satanás, era fazer com que a água, quando descesse, passasse pelo sangue e se tornasse impura, para chegar depois na vida dos hebreus. Olha, Jesus leva os seus discípulos, sobe da Galileia e vai levar eles lá. Ninguém entendia, porque era uma região de paganismo. Os discípulos vão com ele sem entender. O que está fazendo aqui? Eles estão adorando sacrifício o dia inteiro, sacrificavam filhos na mão de um Deus chamado Moloque. E aí vem dizendo, lá ele faz uma pergunta aos discípulos, lugar melhor para Deus perguntar o nosso posicionamento é quando estamos diante das adversidades. É aí que Deus pergunta para você, se você crê ou não. Foi isso que Deus falou para Ezequiel. Esses ossos podem reviver? Jesus pergunta para eles, perguntou aos seus discípulos, quem outros dizem que o Filho do Homem é? Vai, continua. Eles responderam, alguns dizem que é João Batista. Rapaz, eles estavam anos andando com Jesus. João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias e um dos profetas. E vocês? Perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, repita comigo, Cristo significa ungido. Observa o detalhe da Bíblia, ele não diz, tu és Jesus, que é Yeshua. Ele não está dizendo, tu és o Messias. Yeshua significa Messias. Jesus Cristo significa Messias ungido, em hebraico. E aí ele não diz, você é o Messias. Ele está dizendo, você é ungido. Tu és ungido de Deus, o Filho do Deus vivo, o Verbo, a palavra que se fez carne. Respondeu Jesus, feliz é você, Simão, feliz é você, pastor Marcos, feliz é vocês todos que estão aqui nessa noite. Porque isso não foi revelado a vocês por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja foi edificada através de uma palavra. A igreja não foi edificada sobre os feitos dos discípulos, mas sim sobre a palavra de Pedro. Não é isso que o texto está dizendo? Edificarei minha igreja. E as portas do Hades, quer dizer, a porta do inferno, está se referindo àquele lugar de idolatria. Não poderão vencê-los. Repita comigo, o poder da palavra
liberada por Pedro, de que ele era ungido, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. Jesus olha e diz: uau, você está entendendo tudo. E se você pegar isso aqui essa noite, você vai entender tudo. Jesus vai dizer para você: uau, tu és Renato. Uau, tu és Rafael. Uau, tu és Marco Antônio. Uau, tu és Luan. E eu digo para você que por causa dessa revelação, dessa palavra, que não foi de homens, mas que veio de Deus, é o sobrenatural, movendo o sobrenatural. Diga aleluia. Diga: a igreja surge de um mover sobrenatural. A igreja não é natural. Esse lugar aqui não é um lugar de reunião, não é um lugar de palestra, não é um lugar de teatro, não é um lugar de adoração, é um lugar de milagre, é um lugar de revelação. Deus te trouxe aqui e para te entregar uma chave. Eu vou te dar a chave do reino dos céus. Ei, pergunta para mim: que chave é essa? Pergunta para mim: que chave é essa? Que Pedro recebeu para abrir as portas do reino dos céus. Não está falando que ele vai chegar lá e vai entrar na eternidade dizendo: ei, eu tenho a chave do reino dos céus. O que isso significa? Você tem a chave. Que chave é essa? A palavra. Porque foi você que trouxe a palavra da revelação. E eu te dou essa chave, porque tu recebeu o mistério. Entenda, a igreja, e pega esse mistério. Você recebeu hoje o mistério da revelação, da palavra, da palavra, da palavra. E Jesus falou: em meu nome, no meu nome, porque Pedro já fez isso antes. No meu nome vocês vão expelir demônios. Não tem demônio que vai ficar de pé no meio da tua vida. Não tem Satanás que vai ficar de pé. Não tem luta, não tem adversidade que já não tenha sido vencido por Jesus na cruz do Calvário. O que cabe a nós então agora, igreja? Só a chave, abrir a boca e profetizar.